ver as 7 categorias. Então, eu tenho 2 grandes grupos. Primeiro, eu tenho os fundos de renda fixa e eu tenho aqui os fundos de renda variável. Na renda variável, nós só vamos ter uma categoria de fundos, um grupo, que são os fundos de ações. Na renda fixa, nós vamos ter 6 categorias. Essas categorias são, eu tenho uma categoria que é chamada de curto prazo, o outro chama referenciado, o outro chama renda fixa. Aí eu tenho um que é cambial, o outro é dívida externa. E, por último, ele chama multimercado. Esses grupos aqui são grupos que são diferentes, ou seja, que nós vamos ter que ter um cardápio de composição da carteira diferente em função do risco. Então, por exemplo, o cliente, a hora que a gente estiver lá na Praia do Forte, cada um pode comer o que quiser. Nós temos 7 opções, né? Aí eu pergunto, o que tem mais risco? Aquele que vai ficar uma semana comendo no restaurante vegetariano, ok? Então, vai lá só no brócolis, alface, um tomatinho de leve, ou aquele que vai comer aquele churrasco assim, né, ao ponto, com uma gordura na beirada, assim, uma cerveja, depois um petit gâteau e depois ainda tem uma torta. Qual tem mais risco? Primeiro ou segundo? Claro que é o primeiro. Você vai ficar sofrendo tanto de ver os vizinhos comendo aquela carne maravilhosa, você pode entrar num processo depressivo, né? Então, cada um pode escolher o restaurante que ele vai frequentar, mas cada um tem um risco diferenciado, tá certo? O que não pode ter é um restaurante que faça uma propaganda enganosa. Então, o investidor, e isso é uma preocupação da CVM, ele tem que ter muito claro o que tem investido ali, o risco que está correndo para ele escolher. Não pode ser outro dia no Facebook, eu vi uma foto no restaurante bem de interior, escrito assim, restaurante vegetariano, temos carne, peixe e frango. Então, quer dizer, isso bem no interior, provavelmente o cara não sabia nem o que era vegetariano, né? Mas então, eu não posso ter um fundo, por exemplo, que é um fundo considerado de baixo risco, e lá dentro eu colocar derivativos, colocar ações. Então, o investidor precisa ter muito claro qual é a diferença, o que tem dentro de cada um, qual o cardápio de cada um desse fundo, para avaliar o risco. Depois nós vamos abrir a carteira de cada um desses. Só que eu ainda tenho uma outra classificação, que é para efeito tributário. Então, para efeito tributário, nós também vamos ter 3 grupos. Então, eu vou ter os fundos de ações e vamos ter aqui onde, no fundo de ações, a tributação pelo IOF vai ser 0. Ou seja, a aplicação de renda variável, independente de ser fundo ou de ser ação direto, que nós vamos ver depois, eu não tenho IOF. E o imposto de renda, nós vamos ter, que é 15% sobre o rendimento da cota. Independente do prazo que o cliente ficou com o recurso aplicado no fundo. No caso dos fundos de renda fixa, nós vamos ter 2 subgrupos. Então, eu vou ter os fundos de renda fixa de curto prazo e vou ter os fundos de renda fixa de longo prazo. O que é um fundo de renda fixa de curto prazo? É aquele em que o prazo médio da carteira tem que ser menor ou igual a 365 dias.
O que isso quer dizer, gente? Eu tenho lá vários títulos no fundo. Tem lá de um de 100 mil pelo prazo de 2 dias. Tem lá um de 500 mil pelo prazo de 200 dias. A hora que eu faço a média ponderada, o prazo médio dos títulos que estão dentro desse fundo tem que ser menor ou igual a 365 dias. E se for um fundo de longo prazo? Aí o prazo médio dessa carteira tem que ser maior do que 365 dias. O que isso interfere na tributação do cliente? Depois nós vamos dar um exemplo, tá? O cliente que aplicou nesse fundo de longo prazo, o IOF aqui vai ser de acordo com a tabela, ok? É a mesma tabela que nós vimos lá no CDB. Vai ser de acordo com a tabela. E o imposto de renda também vai ter uma tabela regressiva, decrescente, mas como é curto prazo, a tabela é menor. Então, de 1 a 180 dias, vai pagar 22,5. E acima de 180, nós vamos pagar 20%. Então, os fundos em que o prazo médio da carteira é menor ou igual a 365 dias, a menor alíquota de imposto vai ser 20%. No fundo de longo prazo, o IOF de acordo com a tabela. E o imposto de renda vai ter a tabela mais longa. De 1 a 180, 22,5, 181 a 360, 20, 361 a 720, 17,5 e acima, 15%.